Saudações! Tudo bem, pessoal? Professor Gabriel Almeida com vocês em mais um Mundo Kung Fu e o assunto de hoje é Nunchaku. Eu vou hoje ensinar para vocês as 3 diferentes formas de segurar o Nunchaku e o que isso implica na prática, tá bom? Mas antes, capricha um like, se inscreve no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e confere os links que eu deixo na descrição, inclusive tem a minha assinatura online, o Almanac Kung Fu, para quem quiser se aprofundar nas formas, nos movimentos do Kung Fu, tá legal? Então, pessoal, sobre o Nunchaku, o Bruce Lee, quem popularizou essa arma no mundo através do cinema, ele utilizava o Nunchaku segurando muito na ponta, na extremidade do Nunchaku, nessa parte aqui, finalzinha. Essa é a posição número 1. A posição número 2 é uma posição neutra porque ela fica no meio, ok? E aqui a gente também pode fazer outros movimentos segurando nessa posição aqui. E a gente pode segurar ainda na extremidade oposta, aquela primeira que é perto da corrente. Sim, e aqui a gente faz giros bem rápidos com o Nunchaku, tá bom? Muito bem, pessoal. Qual é a diferença de uma pegada para outra? Tem uma que é certa, tem uma que é errada? Não, as 3 formas de segurar o Nunchaku, diferente do que muitos imaginam, estão corretas. A única diferença é qual é o seu objetivo em segurar perto da corrente, no meio ou na ponta. Para cada uma dessas pegadas, dessas posições, nós temos uma característica diferente. Bruce Lee sempre gostou em seus filmes de levar aquela marca de um lutador muito contundente em seus golpes e que utilizava aquilo que realmente se aplicava bem num combate, não é mesmo? Essa era basicamente uma das principais marcas do Bruce Lee. E segurando na ponta, como o Bruce Lee fazia, você consegue um alcance maior. Eu alcanço muito mais longe com o Nunchaku, ou seja, num combate, digamos, real, esse alcance mais longo com a arma era muito bom, né? O Bruce Lee gostava de lutar em longa distância, normalmente. Quando ele se aproximava, usava muito o Wing Chun dele, né? Mas, além disso, além do longo alcance, além de eu alcançar bem o meu adversário, eu tenho um impacto do golpe muito mais forte. Quando eu bato, e o Bruce Lee ele fazia golpes bem simples com o Nunchaku, na maioria das vezes, você tem um alcance e um impacto muito brutal. Então, quanto mais longe você segura no bastão do Nunchaku, mais pesado é o golpe. É claro que isso implica em você ter um pouco mais de dificuldade de manusear o Nunchaku, né? O Bruce Lee ele gostava muito de fazer esse tipo de movimento assim, que é movimentos simples, mas que requer muita força do punho. Por isso que ele treinava muito os punhos dele também. Porque, naturalmente, quando a gente segura nessa ponta, o movimento fica mais lento. Muito bem. Então, contundência, longo alcance, porém, um movimento um pouco mais lento, especialmente para giros, né? Você vai girar. Repare só, eu estou girando no Nunchaku, segurando na ponta dele, ok? Estou executando golpes, segurando na ponta do Nunchaku. O movimento é mais lento, mas ele é mais bruto também. Isso é bom na hora de bater, né? Agora, quando a gente segura na posição 3, perto da corrente, qual a diferença? Só em eu girar aqui o Nunchaku, ó. Olha como é que eu giro ele bem mais rápido, tá? Começa a girar ele muito rápido, com muito mais facilidade do que eu estava fazendo anteriormente. Ou seja, quanto mais perto da corrente, o Nunchaku fica mais leve e eu consigo fazer movimentos, digamos, muito mais rápidos com o Nunchaku, tá bom? Quando eu giro ele aqui, fica tudo mais fácil. É uma velocidade muito maior com o Nunchaku. Porém, para acertar um adversário, tá? Ó, fica tudo mais perto aqui, mais próximo, então o meu alcance fica reduzido. É diferente eu golpear aqui, tá? Eu pegar essa parte do Nunchaku para bater, do que eu segurar com a ponta que o Bruce Lee gostava de usar para bater. Então eu tenho um alcance reduzido e o impacto é menor. Porém, eu treino mais a minha velocidade dessa maneira. Eu posso treinar giros cada vez mais rápidos. Uma coisa é eu segurar na ponta, fazer esse movimento. Por mais que eu tente fazer ele rápido, é diferente de eu segurar aqui, ó, como é que muda, né? E no meio? No meio a gente tem o meio termo, o equilíbrio do Nunchaku. Por isso que a maioria das pessoas, especialmente iniciantes também,
preferem segurar no meio do nunchaku, porque aqui nesse meio você vai ter o quê? Você tem a possibilidade de mesclar tanto em segurar mais próximo da corrente, minha mão pode deslizar para essa região e eu fazer movimentos mais rápidos, ok? Aí eu volto de novo para o meio, e se eu quiser rapidamente mudar para um movimento com um golpe mais de longo alcance, eu seguro, ó, deslizo a minha mão e bato. E posso ir mudando. Já estou no meio de novo. Já estou no meio, posso ir mudando. Então aqui, ó, na transição, eu deslizo a minha mão, segurando mais para a ponta, se eu quero dar um golpe de longo alcance, um golpe muito pesado, igual que o Bruce Lee fazia. E se eu quiser fazer movimentos mais rápidos, rapidamente eu vou mudar a pegada e fazer aquela pegada de giro rápido. Então o meio do caminho é o meio termo, é onde você tem maior equilíbrio e você pode mesclar entre uma extremidade e outra. Então, pessoal, é basicamente essa diferença. Quando você estiver manuseando o seu nunchaku, você pode optar em fazer golpes no meio termo, de longo alcance, igual o Bruce Lee fazia, e técnicas com velocidade, com nunchaku, porque aí você também treina a sua agilidade, sua habilidade, né? E então, os 3 tipos estão corretos. A técnica que o Bruce Lee utilizava na maioria das vezes era segurando na ponta, mas às vezes ele deslizava. Se você reparar em todos os filmes, ele executando o nunchaku, ele mesclava, é claro, ele sabia usar as outras formas, mas ele preferia movimentos simples, principalmente esse tipo de batida vindo pela axila, ok? Esse tipo de giro vindo de cima para baixo, as pegadas grudadas no corpo para bater nas diferentes direções, né? De cima para baixo, de baixo para cima, ele mesclava tudo. Geralmente eram movimentos simples. Aqueles mais floreados de giros que a gente às vezes encontra, né? Segurando principalmente próximo da corrente, Bruce Lee não utilizava muito. Como eu falei no início, ele preferia aquele estilo contundente, digamos, sem floreios, né? É isso, pessoal. Então segue aí as 3 formas de pegadas do nunchaku. Perto da corrente, no meio e na extremidade. Todas estão certas, depende do seu objetivo durante a execução. Porque a forma, o treinamento com nunchaku simboliza um combate. Você não precisa treinar nunchaku para bater em ninguém, que a maioria das pessoas não treinam pensando em bater em ninguém, mas precisam pensar na aplicabilidade. Então, se eu faço uma guarda com nunchaku, ok? Eu estou imaginando aqui o rosto do meu adversário, onde eu vou bater. E aí, às vezes, é um golpe curto, seco, entendeu? Eu tenho que sair de um golpe e por aí vai. Você vai imaginar, vai visualizar aquele combate e aí as 3 distâncias do nunchaku precisam ser trabalhadas. É isso, era essa mensagem que eu queria passar para você hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, confere os links que eu deixo na descrição e até um próximo vídeo de nunchaku. Um forte abraço, saudações, Zaijian!